Senhor, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem está alegre está aqui na casa de Deus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero neste momento agradecer a oportunidade, é a primeira vez. E eu gostaria que os irmãos se colocassem sobre seus pés e abrissem a sua espada. Né? Abrissem em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante. Reis, capítulo 9, versículo 1 em diante. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz: sucedeu, pois, que tenham acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado, e designará a fazer. E o Senhor tornou a aparecer como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Queria que os irmãos pedissem para Deus edificar a tua casa, edificar a tua família. Neste momento que hoje é um culto de ensinamento, que o Senhor possa, Pai amado, derramar toda a tua unção, toda a graça neste lugar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tu és em nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, venha derramar a tua unção poderosa neste lugar, Senhor. Que nós, Deus, podemos sair daqui transformados e revestidos com a tua glória, com a tua unção, ó Deus. Em nome de Jesus, nós damos graça por tudo que nós somos, Senhor. E sem tudo, Senhor, não somos nada, Deus. Que toda a honra e toda a glória seja para ti, ó Deus. Em nome de Jesus, a oportunidade está com o ministério de louvor. Estão dispostos para louvar o nome do Senhor? Diga amém. Amém. Então vamos louvar alegremente e exaltar a Ele, porque o nosso Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos dizer todo mundo que a alegria é de estar no coração de Deus. Aleluia. A glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo batendo palma para Deus, hein, nessa noite, hein? Amém. A
nome do Senhor. Dê a mão para o irmão que está do seu lado nessa noite, irmãos. Vamos celebrar o nosso Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Esquece da sua vida agora, esquece da sua casa. Seus problemas, coloca na mão do Senhor nessa noite. Tenho certeza que o Senhor vai resolver todos os seus problemas. Declare que está sentado acima do trono. É melhor do que todas as suas dificuldades, seus problemas. Ele está sentado no rei da glória. Declare que está sentado nessa noite. Está olhando para você nessa noite. Ao que está sentado no trono, ele declara essa noite. Diz que ele é maravilhoso. Aleluia. Ele dá o poder. Seja o louvor. Seja a honra, Senhor. Declare que seja a glória de Deus. Oh Deus, é maravilhoso, Senhor. Seja o domínio da nossa vida. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Pelos séculos dos séculos. Declaro que está sentado nessa noite. Ao que está sentado. Ou você pode adorar Ele, a oportunidade que você tem nessa noite. Diz que ama Ele, diz que adora Ele, diz que é o rei da sua vida. Ah, o Cordeiro está aqui. Oh, aleluia. Declare: seja a honra. Seja a honra. Seja a glória. Oh Senhor, seja o domínio, Senhor. Seja o domínio. Deus está no domínio da sua vida, irmão. Pelos séculos dos séculos. Glória e poderoso Deus. Levanta essa voz no céu, glória agora.
glorifica, vai dar glória nessa noite. Minha alma anseia. Diga, Senhor, minha alma anseia nessa noite, Senhor. Pelo Senhor, meu Pai. Mais do que as suas bênçãos, minha alma anseia pelo Senhor. Seja meu trono de glória, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Diga para o Senhor, eis-me aqui. Eu vim para te adorar nessa noite. Minha alma, minha alma, minha alma. Minha alma anseia. Então declara. Por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Neste momento, quero apresentar os visitantes. Tem alguns visitantes nesta noite? Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso. Agora eu vou passar para o dízimo e as ofertas, para o diácono Tadeu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 28, 18. Glória a Deus. Gênesis 28, 18. Aleluia. Amém? Todos? Todos encontraram? Amém? Gênesis 28, 18 fala disso. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira, e pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome dela lugar Betel. O nome, porém, naquela cidade, antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Irmãos, é assim. Eu escolhi esse versículo porque no ano passado todo mundo falava-se muito em crise, falava-se muito em troika, falava-se muito que o ano de 2012 seria um ano muito complicado para todos os portugueses e todas as pessoas que escolheram este país para se viver. O que acontece? A gente pode, a palavra de Deus ela é santa, e a gente vê aqui em várias passagens bíblicas que o povo de Deus ele sempre passou por tribulações. O povo de Deus ele sempre teve dificuldades em várias etapas da vida. E essa crise que estão aí a dizer sempre, ela não é diferente para nós. O povo de Deus, ele é um povo que, independentemente de século, de estação, a gente já tivemos por essas situações. Mas temos que acreditar que Deus, ele é um Deus que ele cuida, assim como o pai cuida de uma criança que ao pedir um pão ou pedir um leite, e muitas das vezes ele não tem, mas por ver um filho a necessitar, ele arranja maneiras de arranjar um dinheiro, ele limpa um lote, ele carrega uma areia, ele limpa um carro, ele faz qualquer coisa, mas ele tem que arranjar dinheiro porque o filho
é diferente para conosco. Será um ano difícil? Sim, vamos dizer que não vai ser. Mas assim como Deus cuidou dentro do teu povo, Ele vai cuidar de nós. Amém. Mas tudo na nossa vida requer, né, uma certa obediência. Amém. E obediência, o que quer dizer? É você também saber ser fiel a Deus, o que Deus Ele te dá. Porque não cabe somente você pedir, você também tem que cumprir a sua parte. Porque Deus, Ele nunca vai mandar do céu, né, a providência, se você também não fizer o que mereça. Assim como um pai cuida de um filho, o filho também tem as suas obrigações. Então, nós como filhos nesta noite, né, crendo que o ano de 2012 será um ano complicado, será um ano difícil, mas sabemos que Deus Ele é conosco. Amém. Que Deus Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos providenciar o alimento, Ele vai nos dar condições para termos um bom trabalho, Ele vai nos dar, né, condições para que possamos realmente ver o ano passando, pessoas aflitas, mas Deus cuidando de nós, dando-nos um livramento, assim como Deus fez com o povo dele. Eu creio também que Ele vai fazer conosco, não vai ser diferente. Então, em nome de Jesus, né, eu quero deixar para vocês aqui essa palavra, porque para mim também é a primeira vez que eu venho cá, é difícil, né? Porque eu estou no louvor, que significa que a gente não fica nervoso, a gente fica nervoso na mesma, né? Mas o que acontece? Eu, aproveitando já que eu estou cá, eu vou, né, dar um testemunho. Eu trabalho numa empresa de limpezas já há 6 anos. Isso é complementando aqui essa palavra do dízimo das ofertas. Quando eu vim para Portugal, a gente morava numa aldeia mais ao norte do país. E nessa aldeia, como todos sabem, né, a aldeia é uma coisa que infelizmente não dá muitas condições para as pessoas. Há pouco trabalho, né, infelizmente. Então assim, a gente veio para Lisboa para fazer aqui a vida. E quando eu cheguei, fui para as obras, como todo mundo vai procurar trabalho nas obras, mas eu me adaptei com obras e tal. E consegui arranjar numa empresa de limpezas. Só que o que acontece? Na ocasião, quando eu arranjei trabalho, eu também arranjei uma casinha de 400 euros. E eu arranjei um trabalho, que hoje eu estou nele até hoje, 6 anos que eu estou nessa empresa. Na época, eu ganhava 375. Aí, né, se todo mundo for analisar, fala, pô, não dá. Mas é aquela coisa, a gente, esse ano de 2012, nós como povo de Deus temos que ter sabedoria para entender que Deus Ele pode te abençoar com pouco. Você tem que saber ter a noção de pegar a oportunidade na hora certa e no momento certo. Nunca menospreze o pouco, porque do pouco pode sair muito. Quando eu entrei nessa empresa, como qualquer outra pessoa, acho que hoje em dia pensaria da mesma maneira, não dá. Mas eu entrei na mesa e falei, eu preciso de trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu não posso ficar parado, como dizem, né, é melhor pingar do que secar, então vamos a isso. E entrei lá, comecei a trabalhar e falei para o meu patrão, olha, me dá uma oportunidade para fazer horas e tudo mais, eu quero fazer horas para ganhar mais. E ele disse, não dá, tal. Quando você tiver, já sabendo você fazer o serviço, aí sim eu já te solto umas horas. Beleza. Aí eu comecei a aprender. Comecei aos poucos a ganhar bastante horas. E os anos foram se passando. Se passando um ano, já não ganharam mais 370, ganharam 450, um ano e meio 490, 2 anos 600, 2 anos e meio 650. E assim, Deus Ele tem me abençoado muito. É importante que o povo de Deus entenda o seguinte: Deus Ele vai dar oportunidade a cada um de nós, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão trabalhando, mas é necessário que você também aprenda uma coisa, que você nunca vai construir uma casa pelo telhado. Tem muita gente esnobando o pouco, recusando o pouco, achando que Deus vai dar o muito. E Deus ele é fiel para isso. Deus Ele pode te dar hoje um cargo de diretor numa empresa. Ele não tem problema em te dar isso. O problema é saber se você vai ter capacidade para direcionar uma empresa. Porque dá, isso é o de menos. Deus Ele é fiel, Ele dá. Agora compete a você ter capacidade para assumir
tem a responsabilidade que vai vir sobre você. Então, assim, quando você constrói uma coisa a partir do alicerce, levanta-se umas colunas, umas paredes, e vem-se logo a laje, telhado e tudo mais, você tem estrutura para as responsabilidades que vêm com o decorrer do tempo. O pastor Leonardo trabalhou lá com a gente, ele sabe, né, um pouco da minha história lá. Hoje eu estou 6 anos nessa empresa. Hoje eu já ganho 3 vezes mais, para a glória de Deus, do que eu ganhava 6 anos atrás. Deus é fiel. Acredito nisso. Obrigado pela oportunidade. Pode trazer os dízimos e as ofertas, irmãos. Creio nas promessas que tu tens pra mim, e a cada dia mais eu te conheci. Sei que é difícil suportar a dor, as lágrimas me dizem parar, mas eu vou continuar. Os sonhos pra mim são maiores que os teus. Eu não vou desistir de lutar. Tu me fazes vencer, mesmo em tempos de dor. Tua destra em meu favor. Os teus sonhos pra mim são maiores que os teus. Eu não vou desistir de lutar. Tu me fazes vencer, mesmo em tempos de dor. Tua destra em meu favor. Tu me fazes vencedor. Tu me fazes vencedor. Tu me fazes vencedor. Ei, ei. Tu me fazes vencedor. Tu me fazes vencedor. Tu me fazes vencedor. Deus, gostaria que a gente colocasse de pé e estendesse as mãos para cá, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. Tu és o nosso Deus, a nossa fonte de vida, a nossa esperança, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esses dias as ofertas e te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Nós te louvamos, meu Deus amado, porque nós sabemos que o Senhor faz presença, Pai. Nós te louvamos, meu Deus amado, porque o Senhor que tem cuidado de nós. Meu Deus, que nessa noite, meu Deus amado, porventura há alguém aqui nesta igreja, Pai, que está passando por dificuldade financeira, que o Senhor abre as portas, Pai. E o Senhor, meu Deus amado, venha cuidar de uma forma especial, Pai. Meu Deus, o Senhor venha abrir portas de trabalho. Meu Deus, se for, Pai querido, na área, Pai querido, Pai santo, Pai celestial, de saúde, o Senhor traga cura nesta noite, cura física e espiritual. Meu Deus, nós te entregamos nas tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, dias as ofertas, diante do teu altar. Recebe, Pai, tudo é para o Senhor. Pai, ajuda os teus filhos, dê discernimento e sabedoria para os teus filhos administrar, a colocar, Pai, que nesses dias as ofertas, Pai, querido, aonde que o Senhor deseja, aonde que o Senhor quer, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está na direção das nossas vidas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje é um culto de ensino. Eu convido agora o apóstolo José Maria para estar dando esse ensinamento ao povo de Deus. Amém.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais um dia de vida, de vitória. Quantos acreditam nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. 2012. Glória a Deus. 2012 é um ano de vitória, é um ano de realizações. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Porque o Senhor Deus nos ensina a crer no impossível. O impossível está bem perto de mim, bem perto de você. Pergunta para o teu irmão, sabe aonde está o impossível de Deus? Diga para ele, está mais perto do que você imagina. Diga para ele, está logo após a tua oração. Amém? Eu quero pedir os irmãos que estão lá naquele canto, aqueles irmãos lindos, bonitos, para que viessem daqui para esse lado. Glória a Deus, Só os irmãos lá no canto. Vamos ficar todo mundo junto aqui, irmãos. Em nome de Jesus. O Tiago, só um pouquinho. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Para a glória de Deus. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero que os irmãos tomem atenção para tudo que você aprender neste culto de ensino, porque se você aprender aquilo que Deus quer te ensinar, então você vai ter um ano de vitória. Amém, pastores? Amém. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Pergunta, aonde está? Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Agora ficou fácil, né? Glória a Deus. Estou vendo um barulhinho aí de telemóvel. Vamos desligar esse telemóvel aí. Amém, irmãos? Já que nós estamos no culto de ensino, olha lá para a porta. O que aquele sinal significa? Oh, glória. Os irmãos estão afiados. Eu creio que Deus não vai ligar para você uma hora dessa, né? Mesmo se ele tivesse que falar com você, ele ia usar profeta. E mesmo que ele não usasse o profeta, ele não falava com o telefone desligado. É só mistério, né? Sem ligar, ele Glória a Deus. Ainda bem que na época de Jesus não existia telemóvel. Graças a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ver, diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Diga, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga agora comigo, propósito. Diga, propósito. Amém? Então nós estamos falando sobre propósito. Quem esteve aqui na terça-feira passada, lembra que nós falamos sobre o propósito de Deus, o propósito de Cristo, o propósito dos discípulos e o nosso propósito. Quem lembra? Então vamos lá, vamos só recapitular um pouco. Propósito de Deus, propósito de Cristo, propósito dos apóstolos, levar o propósito de Cristo, levar o reino de Deus. E o nosso propósito? Quem que deixou esse propósito para nós? Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, nós vamos continuar nessa visão de propósito. E nós lemos aqui agora, tudo tem seu tempo determinado. A palavra determinado está também ligada ao propósito. A palavra determinação está ligada diretamente ao propósito. Só alcança os propósitos quem é determinado.
Só consegue alcançar os seus propósitos quem é determinado. Então diga assim: eu sou um crente. Eu sou um crente. É do jeito que você falou, eu não sei se vai dar certo. Vamos lá. Eu sou um crente. Eu sou um crente. Determinado. Determinado. Eu acho que esse lado aqui foi mais forte. Vamos mais uma vez? Eu sou um crente. Eu sou um crente. Determinado. Determinado. E com propósito. Graças a Deus. Aleluia. Você é um crente determinado e com propósito. Amém? Isso é que dá o significado da nossa vida. É nisso que se baseia a vida do ser humano. Determinação e propósito. Determinação e propósito. Determinação e propósito. Determinação e propósito. Quando você não é determinado, você não alcança os propósitos. E quando você é determinado e não tem propósito, quando você chega, você não encontra nada. Então os dois têm que estar juntos, determinação e propósito. Não adianta você ser um crente muito determinado, mas não saber para onde você está indo. É a mesma coisa que um corredor correndo sem saber onde vai chegar, não é verdade? Ele vai cansar e vai chegar ao seu limite e vai dizer: o que eu alcancei afinal? Por que eu estou correndo afinal? Por que eu estou fazendo isso? Tem muitas pessoas assim, que são evangélicas e tem muitos anos de evangélica e ela ainda se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Você já viu alguém assim? Eu já vi muitas pessoas assim. 40 anos na igreja e aí ela se pergunta assim: afinal de contas, o que eu estou fazendo na igreja? Afinal de contas, qual é o meu propósito aqui? Então nós precisamos ter um propósito, amém? E é sobre o propósito que nós vamos falar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você quiser anotar e tem o seu papel, anote. Mas se você não trouxe o papel, anote na tua mente, no teu coração, em nome de Jesus. Significado da palavra propósito é deliberação ou resolução, aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Amém? Este é o significado real da palavra propósito. Aonde você quer chegar? O que você pretende realizar na tua vida? Esse é o propósito. E o crente precisa ter um propósito. Você precisa ter algo na tua vida que você queira realizar. Você precisa ter um lugar que você queira chegar. Isso é propósito. E quem não tem propósito não está fazendo nada. Na realidade, você está andando de um lado para o outro. Você come, você dorme, você faz tudo o que você precisa fazer, mas você no final das contas não tem um propósito. É importante você ter um propósito, porque quando você tem um propósito e uma motivação, você com certeza será um vencedor. Olha se essa pessoa que está do teu lado aí está motivada e se ela tem um propósito. Você sabia que uma pessoa motivada e com propósito é fácil de se notar? Por quê? Quais são as características de uma pessoa determinada e com propósito? Quem sabe me dizer? Vamos lá. Determinação? Não, quais são as características de uma pessoa determinada e com propósito? Segura. É segura. A irmã falou, ela passa segurança. Ela é bem sucedida. Qual outra característica? Esforçada também. Essa. Ela basicamente é esforçada, mas esforçada está dentro da. Daqui. Obediente. Ela é obediente. Tá tudo Eu junto. quero saber as características. Alguns irmãos já falaram. Ela é uma pessoa de sucesso, uma pessoa segura, ela passa segurança. Uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa com um propósito, você percebe que aquela pessoa sabe aonde ela quer chegar. Ela conhece os seus ideais, ela não está andando por aí à toa, ela tem um propósito e ela consegue passar para as pessoas esse propósito. E quais são as características de uma pessoa que não tem propósito? Desanimado, não passa a confiança. E quando você pergunta: e aí, aonde você quer chegar? Ele fala assim: sei lá, aonde o vento me levar. Não é? Ele é como a moinha no vento, né? Quando o vento bate, ela está indo para lá. Aí depois quando você pensa que ela está dentro de um propósito, ela volta de novo. Olha eu aqui de novo, né? Ela nunca tem um propósito, não é verdade? Por quê? Ela não sabe para onde que ela está indo. Eu estou achando que já está começando a dar algum problema aqui já. Não é mistério não, viu?
guerra espiritual. Graças a Deus. Amém? Então, uma pessoa com propósito, ela passa confiança. Ela é bem sucedida. Mas uma pessoa sem propósito, também você consegue notar de longe, não é verdade? Uma pessoa com propósito, ela passa alegria. Ela passa motivação para as outras pessoas. Ela passa para as outras pessoas uma fortaleza, uma fé capaz de motivar também aquela pessoa. Mas uma pessoa sem propósito, além dela estar desanimada, ela consegue desanimar o outro. Já viu o poder que tem? A fraqueza dela é tão forte que ela passa o desânimo. Quando a pessoa está ali toda animada, levanta toda animada, quando ela encontra uma pessoa sem propósito, ela está assim. Ela já começa a ficar desanimada. Porque a carga daquela pessoa que jogou sobre ela fez com que ela olhasse para a vida dela e visse só derrota, só fracasso. Nós temos uma história assim na Bíblia. Moisés mandou quantos homens espiar a terra? Vamos lá, gente, quantos homens? 1, 2, 3, vamos lá? 12 homens. Quantos deles tinham um propósito? 2. E eles voltaram dizendo: não, eu vi a terra, eu vi o fruto da terra, é verdade, Moisés, nós vamos conseguir. Mas aí o crente sem propósito, a primeira coisa que ele vê é a dificuldade. Aí chegaram os 10 sem propósito. Por que a maioria é sem propósito, não é verdade? Aí chegou os 10, Moisés, bem que você disse que a terra, ela mana leite e mel, mas o gigante, eu não vou não, Moisés. Por quê? Porque eles não tinham um propósito. E uma pessoa que tem um propósito, ela é determinada. Ela quer chegar de qualquer jeito. Ela quer alcançar de qualquer jeito. Porque o propósito dela é realizar aquilo que ela quer. É concretizar na vida dela aquilo que ela quer. Cristo tinha um propósito? Tinha. Ele realizou o propósito. Mesmo sofrendo na cruz, realizou. Como ovelha muda, ele foi ao matador. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus diz assim: eu estou pensando em desistir, Deus. O negócio está terrível, está difícil, estou vendo ali que só essa primeira chicotada já foi bastante. Não, ele não fez isso não. Ele tinha um propósito. E no final do propósito ele estava me vendo, ele estava te vendo, estava vendo o irmão que está do teu lado. E ele disse: não, eu quero chegar lá, eu quero alcançar ele, eu quero alcançar ela, eu quero alcançar todos. Propósito, determinação. E ele estava tão determinado a cumprir o propósito dele, que mesmo sendo açoitado, ele continuou no propósito. Tem gente que não pode furar um dedo que já está querendo sair do propósito. Tem gente que não pode cortar um dedo que já sai do propósito. Isso! Fala outra coisa, ele prende, na verdade. Porque se alguma coisa corre mal, é um motivo de sair do propósito, é um motivo de desanimar, de largar tudo para o lado, deixar tudo para lá. Mas Cristo nos deu uma grande orientação do que é um verdadeiro propósito. E ele estava determinado. Diga: Cristo estava determinado. Cristo estava determinado com o propósito dele. Você está determinado com o seu propósito? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: está determinado com o seu propósito? Vamos lá. Primeiro, descubra, se você quiser escrever aí, qual é o seu principal propósito. Primeiro, para você conseguir ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso, você tem que definir na tua própria vida qual é o meu principal propósito. Qual é o teu principal propósito? O principal, o primeiro propósito da tua vida. Dar o nosso melhor para Deus. Como? Dar o nosso melhor para Deus. Dar o melhor para Deus. Esse é o propósito da nossa irmã. Mais alguém quer falar? Buscar o reino dos céus. Eu vou falar acerca, eu vou falar e vou usar o que os irmãos disseram. Deus sempre me disse, para nunca esquecer de uma palavra que Cristo disse. Ele disse assim: sem mim nunca podeis fazer, nada podeis fazer. E é assim, quando tu andas com Deus, Deus vive em ti. E tudo o que Ele faz é para a honra e glória dele, mas é Ele que faz em ti. Por isso tu podes dizer: eu quero isso, meu propósito é isso, é isso, mas sem Ele nada podes fazer. O primeiro propósito que devemos ter é buscar a Deus. Buscar a o seu Deus. conhecimento. Esse é o propósito. Para que Ele possa fazer, não somos nós que fazemos. Cristo também tinha os seus propósitos. E ele tinha um principal propósito. O principal propósito de Cristo era o quê? Cumprir o propósito do Pai.
Esse era o principal objetivo dele. O principal. Cristo tinha outros propósitos? Tinha. Mas o principal era cumprir o propósito do Pai. Qual eram os outros propósitos de Cristo? Fazer os discípulos, separar homens, treinar homens. Esse era o propósito dele também. Não era o propósito de Cristo? Preparar homens. Por que ele chamou 12 homens? Porque era o propósito, estava também dentro do propósito de Cristo separar e preparar aqueles homens. Mas o principal propósito dele era cumprir o propósito do Pai. Então nós precisamos identificar em nós qual é o meu principal propósito. O meu principal, eu tenho que separar numa lista de propósitos e colocar o meu principal propósito. E o meu principal propósito, que eu sempre coloco para a minha vida, eu coloco servir ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu coração e com todo o meu entendimento. Isso é o meu principal propósito. Então, diga para o teu irmão, você tem que ter um propósito capaz de motivar outros propósitos. Amém? Tem que ter um propósito muito maior do que tudo que você tem. Amém, pastores? Tem que ter um propósito bem maior. Por isso que muitas pessoas hoje não conseguem vencer, porque elas não têm um propósito. Vou dizer uma coisa aqui, não se assuste, irmãos. Tudo isso é pesquisa. E se você quiser pesquisar, você vai encontrar tudo isso. 70% do povo de Deus não tem um propósito. 70%. Vão à igreja, adoram a Deus, cultuam a Deus, estão ali fazendo campanhas e projetos da igreja, mas eles não têm propósitos. Eles não têm um real propósito. Eles seguem os propósitos de outras pessoas. Quer um exemplo? Se o pastor falar assim, olha, eu vou colocar aqui uma pedra e todo mundo vai dar a volta, o propósito é de quem? É seu ou é do pastor? E você segue o propósito dele. Algumas pessoas seguem, 70% das pessoas. Por quê? Porque elas vão para ali acreditando no propósito que está sendo colocado. Mas antes dela ali fazer o ato profético, ela tem que ter um propósito no coração dela. Qual é o teu propósito? O que te motiva a vir aqui? O que te motiva a fazer isso? O que é que está te motivando a vir nessa igreja hoje? Esse é o principal propósito. Você deve cumprir os propósitos dos líderes, deve, mas tendo um propósito no teu coração. Se fosse assim, ninguém ia ajudar Josué a cercar a cidade. Mas qual era o propósito de Josué? Entrar na cidade. Diga comigo, entrar na cidade. E qual era o propósito do povo? Entrar junto com ele. Ou não, eu vou guiar, mas vou ficar de fora, viu, Josué? Estou só aí para completar, numerar um pouco aí, para dar uma multidão. Porque quando o negócio cair aí, eu estou fora, eu vou embora. Não. O desejo de todos era o quê? Entrar na cidade. Mas o propósito começou com quem? Com Josué. E todos seguiram o propósito deles, mas tendo no teu coração um real propósito de que também queriam herdar aquela terra. É preciso, meu irmão, ter propósito em todas as coisas que você está fazendo na tua vida. Você precisa ter propósito em tudo na tua vida. Não é só, eu vou porque fulano está me chamando, eu vou no monte porque fulano falou que é legal, eu vou cantar porque fulano falou que a minha voz é bonita. Não, e qual é o propósito? Tem muita gente que canta e não sabe o que está cantando, não tem propósito. Tem muita gente, meu irmão, que está fazendo coisas para Deus, mas não tem o real propósito. Aí você pergunta para ele, qual é o teu propósito? O que você quer alcançar com isso? Ah, sei lá, eu acho bonito cantar, né? Acho legal, aí com o microfone cantando. Meu irmão, se você não tiver um propósito, todo mundo vai chegar e você vai ficar para trás. Se você não tiver um real propósito na tua vida, o que motiva a tua vida? O que faz você querer crescer? Qual é o propósito? É importante. Gente que não tem propósito não chega a lugar nenhum, meu irmão. Mulheres, homens, precisam ter propósito, porque seja ele crente ou não crente, todos têm que ter um propósito para chegar em algum lugar. Eu quero dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Ele não é evangélico, mas tinha um propósito. Lula. A quem mais que o Lula candidatou?
mais nada, só presidente. Ele nunca foi deputado, nem vereador, nada. Qual era o propósito dele? Todo dia estava ele com aquela barba lá. Vote, 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 vote. E era negado, era negado, era negado. Mas teve um dia que ele chegou, por quê? Porque ele persistiu, porque ele acreditava, ele estava vendo ele lá já. Era o propósito dele chegar naquele lugar. E ele chegou e fez uma grande diferença. Ninguém pode negar. Por que ele fez uma grande diferença? Porque muitos, quando chegou lá, agora que eu cheguei aqui, não tem um real propósito, mas ele tinha um real propósito. E quando ele chegou lá, ele fez a diferença. Meu irmão, propósito. Ele tinha um propósito, ele sabia onde ele queria chegar. Tem gente que atravessa a rua, nem sabe por que está atravessando. Pois ela não é aqui não, vamos voltar de novo. Não tem propósito para nada na vida. Estão andando de um lado para o outro e não sabem para onde está indo. Tem gente que sai da sua casa de manhã e roda, 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 sem saber para onde está indo. Depois cansa e volta para casa, senta, liga a televisão. Aí não sabe qual canal que assiste, toda hora que é um canal, toda hora que é uma coisa. Aí não, vou escutar rádio agora. Aí coloca uma música de outra, né? Vou escutar agora um CD. Agora eu vou fazer isso. Não tem propósito para nada na vida. Quando chega no final da noite, ele, eu estou cansado. Meu irmão, tem muita gente assim. Isso é verdade. Tem muita gente assim, que está vivendo sem propósito, que está andando por aí, mas não sabe para onde que quer chegar. Não sabe aonde quer chegar. E é importante descobrir qual é o nosso principal propósito. Um homem sem propósito é um homem sem objetivo, é um homem que não sabe onde quer chegar. E ninguém quer andar atrás de uma pessoa e seguir uma pessoa que não sabe para onde está indo, meu irmão. Imagina se Moisés falasse assim: vamos lá, vamos sair do Egito. Para onde que a gente vai? Moisés, sei lá, vamos andar por aí. Ninguém tinha ido, meu irmão. Ninguém ia. Não ia não. Mas Moisés sabia. E ele falou assim: não, o eu sou, o Deus poderoso, ele me visitou, e ele disse que vai levar a gente daqui, vai tirar a gente daqui para cultuar ele. Vamos embora, é liberdade. Aí eles: não, é isso aí, eu quero, porque ele está falando, ele tem um propósito, então eu vou atrás dele. Mas mesmo assim, no meio do caminho, teve uns ainda que fugiu do propósito. Precisamos ter propósito, meu irmão, porque o propósito é o que vai te fazer chegar no final. Deus, ele diz na tua palavra assim: eu sou Deus, e como a mim não existe. Ele volta a dizer: eu sou Deus, e como a mim nunca haverá um outro. Por quê? Aí no outro versículo de número 3, o que ele diz lá? Porque eu vejo o fim antes do começo. Eu consigo ver o fim antes do começo. O que ele está querendo dizer com isso, meu irmão? Porque ele, quando permite alguém começar alguma coisa, é porque ele já terminou. Se ele permitir, meu irmão, nada vai poder te parar. A única coisa que você não pode perder é o teu propósito. É o teu propósito diante de Deus, para tudo na tua vida, dentro da tua casa. Nós precisamos ter propósito. Diga comigo: propósito. Preciso conhecer o meu real propósito. Você já se perguntou por que você está vivo e por que você está nessa terra? Uma vez eu já me perguntei assim: mas por que eu, né? Por que logo eu? Quem já se perguntou assim? Muitas das vezes a gente para olhar, a gente vê tantas pessoas e a gente fala assim: mas eu, por que eu? Porque Deus tem um propósito na tua vida. A diferença é que você talvez ainda não descobriu qual é o propósito para a tua vida. Deus não colocou você nessa terra à toa. Deus não colocou você nessa terra para servir de chacota para ninguém. Deus colocou você nessa terra com um real propósito. Um propósito que vai muito além do que você pode imaginar. Por isso que ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei o quê? Vou anunciar o propósito que eu tenho para a tua vida. São coisas grandes, firmes, inabaláveis que você ainda não sabe. O meu propósito é muito maior do que você pode imaginar. Minha irmã, olha o que ele está dizendo: minha filha, meu filho, o meu propósito para a tua vida é tão grande que nem o inferno e nada é capaz de destruir. É isso que ele está dizendo.
Mas se você me perguntar, eu vou te falar. Se você não me perguntar, eu não vou te falar. O Espírito Santo está aqui para isso, para me direcionar, para me ensinar, para te ensinar. Com gemidos inexprimíveis, Ele intercede ao Pai. Para quê? Para que você entre no propósito, para que você abra os teus olhos e veja o propósito, para que você reconheça o propósito de Deus na tua vida. Nós precisamos disso, irmão. É isso que vai nos motivar, é isso que vai fazer você querer crescer. Porque tem muita gente que já perdeu o propósito, não sabe mais para onde está indo. Aí casamento está indo embora, família está indo embora, a vida profissional está indo embora, a vida sentimental está indo embora. Por quê? Porque não há propósito. Não há propósito. Se você tem um propósito, se você sabe onde que você quer chegar, meu irmão, aí então você vai conseguir. Sabe por quê? Porque isso vai te motivar, vai te determinar, porque você está vendo aonde você quer chegar. É ali que eu quero chegar. Aí vai vir barreira, vai vir outras coisas, mas você sabe para onde você está indo. Você sabe para onde você está indo. Tem que ter propósito. Quer vencer? Seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo, se você tiver propósito, até dentro da cadeia, como foi com José, Deus vai te abençoar. José foi jogado no poço, mas ele tinha um propósito. Ele sabia para onde ele ia, ele sabia quem ele ia ser. Aí foi vendido como escravo, mas não perdeu o propósito. Foi para a casa de Potifar, não perdeu o propósito. Foi para a cadeia, não perdeu o propósito. E quando Deus o colocou diante do rei, ele não perdeu o propósito, porque diziam para ele: olha, você vai ter que ajoelhar. Não, ele só adorava a Deus. O propósito dele estava definido, e ele disse: ó rei, só existe uma solução para você. É assim que vai acontecer. Prepara um homem com propósito para poder fazer isso. Aí o rei olhou para todos e falou assim: não, José, esse homem é você que é esse homem. Propósito levou ele a isso. Agora, crente sem propósito, quando cai na cadeia como José caiu, mesmo não merecendo, murmura contra Deus, luta contra o anjo, joga pedra não sei aonde. Não é assim? Por quê? Porque perdeu o propósito. Mas José, se você olhar, aonde ele chegava, ele dominava. Aonde ele chegava, ele dominava. Era na cadeia, ele dominava, ele conversava com as pessoas. Ali todo mundo queria falar com ele, porque ele tinha um propósito, ele passava confiança, ele passava segurança para as pessoas. Como está lá no teu trabalho? Será que você está fazendo a mesma coisa? Ou está naquela rodinha de endemoniado que só fala mal do chefe? Coisa terrível, meu irmão, é quando se reúne para poder falar mal do chefe. Que não sei o que, ele não presta, ele é isso. Tá doido para sair daqui. Mas quando chega na frente dele, o seu doutor, o senhor está bonito hoje, né? Não tem propósito nenhum. E ele fica lá falando mal, mas não faz nada para mudar. Não faz nada, ele não tem um propósito. Aí quando levanta alguém para que tem um propósito dentro da empresa, ele vai puxar saco, olha lá. Aquele ali, aí ele cresce, ele vence. Aí você fica falando mal, que ele é isso, que ele é aquilo, mas ele está vencendo, e você? Onde você está? Propósito. Tem propósito no casamento, meu irmão. Tem muita gente que não tem propósito no casamento. Chegou em casa, mulher! Não tem propósito nenhum. Tira o sapato aqui. Não é assim? Tem comida não? Ele não tem propósito. Mesma coisa é a mulher. Ela não tem propósito nenhum para o seu marido. Aí o marido chega desejoso pela esposa. Ela vai estar perfumada, ela vai estar linda. Para mim chega lá, está só o sangue. Só sangue, meu irmão, para não falar. Porque ela não tem um propósito para o seu marido, meu irmão. O propósito acabou. Porque quando namorava, tinha propósito. Se arrumava para quem? Para ele. O homem queria trabalhar para quem? Para poder dar um presente para ela. Mas aí depois acabou o propósito. Ela já era, meu irmão. Casou mesmo? Salão lá de vez em quando em misericórdia. Propósito. Não faz nada de diferente. E quer que a relação fique abençoada, né?
Aí chega o marido todo animado, não, hoje à noite, né? O negócio vai ficar bom. Aí vem ela com aquele pijama de bolinha, né? Só sangue, meu irmão. É verdade, não tem propósito. Você está rindo, meu irmão, mas muitos casamentos estão terminando por causa disso. Muitos casamentos estão terminando por causa disso. É verdade. E o inimigo, ele sabe muito bem pegar. Aí o seu esposo está lá na rua e ele vai fazer o quê? Vai empurrar pessoas na vida dele. E aí você vai começar a ver diferença no tratar dele com você. Mas o que está mudando, meu irmão? Porque o propósito do casamento, que é a unidade, cumplicidade, já não existe mais. Não existe mais. Diga comigo, propósito. É importante para ter uma vida de sucesso. Propósito. Se você tiver um propósito, então você vai chegar longe. Você vai vencer. Mas se você não tiver um propósito, não adianta. Outra coisa, você pode ter mais do que um propósito. Diga assim, eu posso ter mais que um propósito. Você pode ter mais que um propósito, mas você não pode esquecer de definir na tua vida qual o propósito é maior e menor. Porque existem propósitos, meu irmão, que podem ser deixados por agora para cumprir outros propósitos maiores. Quer um exemplo? Meu propósito é servir a Deus, como alguns irmãos disseram aqui. Aí entra um outro propósito. Eu quero comprar uma casa. E aí ele trabalha dia e noite e esquece de Deus. E o primeiro propósito já não existe mais. Agora casa. E ele esqueceu do principal propósito. E o que acontece? Ele não consegue nada. Por quê? Porque esqueceu do primeiro propósito. O que Deus diz? Quem está escrito lá? Olha os propósitos, olha o propósito de Deus. E a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Moisés sobe no monte, escreve 10 mandamentos, e eu vou colocar os meus propósitos. E o primeiro vai ser o quê? Sobre todas as coisas. Olha, o primeiro propósito para o povo de Israel era esse: amará a Deus sobre todas as outras coisas. O que está dizendo com isso? Sobre todos os outros propósitos, me amarás em primeiro lugar. Este é o real propósito. Este é o principal propósito. E foi isso que ele disse, meu irmão. Moisés, escreve aí, mas coloca em primeiro lugar eu. Aí, eu quero casar. Esse é o meu propósito. Aí Deus ficou para trás. Aí o negócio não dá certo. Aí volta para o primeiro propósito. Não, Jesus. Você sabe, né? Esse é o meu primeiro propósito. Mas aí Deus tem que ser o propósito e o objetivo. Se você não esquecer do primeiro propósito, se você pode ter mais do que um propósito, pode ter vários propósitos, mas você não pode esquecer do principal propósito, daquele que te motiva, daquele que faz você, meu irmão, acreditar, exercitando a tua fé, fazendo milagres sobre a tua vida. E Ele é Deus. Esse é o real propósito, porque a igreja está aqui, porque eu estou aqui, porque você está aí. Esse é o meu real propósito. E nós podemos ter vários propósitos, mas não podemos esquecer do real propósito. Diga para a pessoa do teu lado, não esqueça do real propósito. Terceiro, seja apaixonado pelo teu propósito. Quantos aqui são apaixonados pelos teus propósitos? Oh, glória. Ser apaixonado pelo seu propósito. Jesus tinha uma paixão tão grande pelo propósito dele, que ele falava com gosto. Quando nós começamos a ler a Jesus falando sobre o que ele veio fazer, já viu como é que ele fala? Já viu com a força que ele fala? Já viu o jeito que ele falava com seus discípulos? Pelo real propósito de cumprir a vontade do Pai. Até ele mesmo orando lá no Getsemane. A paixão que ele tinha quando ele foi entregue na mão dos reis. E ele dizia: olha,
Vocês não teriam nenhum poder sobre mim se do Pai, se do alto não fosse dado para vocês. Esse é o meu propósito. Pode fazer o que quiser, mas eu vou cumprir o meu propósito. Ser apaixonado pelos propósitos. Os discípulos eram apaixonados pelo propósito de levar a palavra, o reino de Deus. Tanto é que eles entravam na cidade, era açoitado, apedrejado, jogado fora da cidade. Eles entravam na cidade de novo, porque eles amavam, eram apaixonados pelo propósito deles. Paixão pelo propósito, meu irmão. Paixão pelo propósito é importante. E tem muito crente que não tem paixão pelo propósito. Hoje ele quer uma coisa, mas se a luta vier, ele larga a mão. Paixão, assim, ter paixão pelo propósito é importante. Diga para o irmão do teu lado: ei, você tem que ter paixão pelos propósitos da tua vida. Você tem que acreditar, porque se você não acreditar, quem é que vai acreditar? Se você não acreditar, quem é que vai acreditar, meu irmão? Se você não tiver apegado ao teu propósito, quem é que vai fazer isso por você? Ninguém. Você é o responsável pela sua própria vida e aonde você quer chegar. Temos que ter paixão, como os discípulos tinham paixão. A igreja primitiva, ela tinha paixão pelo propósito da salvação. Ela tinha paixão pelo propósito de levar a salvação. Eles tinham paixão, meu irmão. Hoje, se pegar uma pessoa e mandar para a Índia, meu irmão, é melhor amarrar ele bem amarrado e sedar ele, para que ele possa pregar lá. Eu quero ser um missionário, quero ir às nações. Não vejo a hora do óleo descer na minha cabeça. Tem que ser esse ano. Aí Jesus, derrama o óleo. Aí agora eu vou te mandar lá para a Índia. O que é isso, Jesus? Não, tá, esse negócio não estava. Foi isso que eu queria, não. Não era bem desse jeito que eu estava sonhando, não. Propósito, você não queria ser, você não queria as nações? Eu quero ir lá nos Estados Unidos, na Casa Branca, né? Eu quero pregar lá, não, meu irmão. Propósito. Quando você ama o propósito, meu irmão, você morre pelo propósito. E foi o que aconteceu com Cristo. Cristo morreu pelo propósito porque ele estava apaixonado por aquele propósito. Amém? 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 E se você ama o teu propósito, então nós temos que fazer algumas coisas. Diga comigo. Primeira, investir um tempo no meu propósito. Você está investindo tempo no seu propósito? Nos seus propósitos? Está investindo um tempo nos seus propósitos? Aleluia. Segundo, diga comigo. Segundo, trabalhe pelos seus propósitos. Está trabalhando pelo seu propósito? Está trabalhando? Ou está deixando ali no canto de Jesus? Jesus! Tem gente assim. Abre a porta aí, Jesus. Mas olha como é que ele está. Eu quero ser presidente da República. Eu quero ser um grande advogado. Mas ele não sabe nem a lei de trânsito ele não conhece. Não está aprendendo, meu irmão, não está trabalhando para o propósito. Eu quero que o Senhor me leve para pegar a tua palavra dos Estados Unidos. Lá não fala português. Você está trabalhando então para o seu propósito? Está fazendo um curso de inglês? Como é que Deus vai te mandar? Deus é inteligente. Para que para você ser um mudo lá? Não, Ele está mandando você lá para isso, meu irmão. Vai ficar igual o índio, né? Vocês, cruz. É assim que você vai pregar lá? Propósito. Se você não está trabalhando no seu propósito, então Deus vai te mandar lá. Diga comigo assim: Deus é inteligente. É sábio. Ele sabe. E quando você trabalhar para o seu propósito, ele vê que você está pronto, aí ele vai te mandar. Porque ele é inteligente. Ele não vai fazer uma coisa que você não é capaz. Ele vai te mandar para um lugar que você não é capaz de exercer o propósito. Deus, meu irmão, foi o primeiro a ter um propósito sobre todas as coisas. Ele foi o primeiro a ter um propósito. Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo que há na terra para um propósito. As águas servem para quê? E para regar a terra, para dar vida na terra.
Tudo isso, né, meu irmão? Imagine a terra sem água. Quem já foi lá no sertão? Não nasce nada. Você sabia, presta atenção aqui. Presta atenção. Você sabia que a vida da terra está na água? 70% do corpo humano é água. Se não tiver água na terra, a terra morre, meu irmão. A água é a vida da terra, assim como o Espírito de Deus é a minha vida e a sua vida. Sem ele você segue, você morre. É o propósito de Deus. Deus fez a terra com um propósito. Sabe que propósito é esse? É para que ela seja habitável para mim e para você. Deus fez as árvores frutíferas com um propósito para alimentar os grãos, para alimentar. É um propósito, tudo tem um propósito, meu irmão. E quando a humanidade começa a quebrar o propósito de Deus, aquilo que Ele criou para a terra entra em colapso, ela começa a dar sinais. Todo mundo está vendo aquecimento global e muitas outras coisas que estão acontecendo na terra. Por quê? Porque o homem está interferindo no real propósito da terra. Estão construindo, e a terra já não consegue receber água como antes. Aí você vê ali no jornal, o que você vê? Inundação em São Paulo, inundação em Minas Gerais e muitos outros lugares, e isso acontecendo. Por quê, meu irmão? Porque o homem está destruindo o real propósito da terra. É verdade. É verdade. Propósito. E Deus fez a terra com propósito. Diga, Deus fez a terra com propósito. Eu quero falar o último aqui. Deixe de ser apaixonado pelo seu propósito. Treme pelo seu propósito. Diga, treme pelo seu propósito. Treine pelo seu propósito. Você precisa treinar pelo seu propósito. E o que é treinar pelo propósito? Quer ser um pregador? Comece a treinar. Comece a ir na rua, a pregar. Você não precisa de altar para poder pregar a palavra de Deus. É lá embaixo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Davi treinou em segredo para ser rei, para matar o gigante. Ele não sabia que ia matar o gigante, mas havia um propósito, porque ele foi ungido para um propósito. E aí, sozinho lá, veio o urso, tentou pegar uma das ovelhas. O que ele fez? Matou. Ele estava treinando, meu irmão. Veio o leão, o que ele fez? Matou. Ele estava treinando. E quando ele estava na frente do gigante, eu disse, isso aí é facinho. Isso eu já estou treinado já. O que ele disse para o rei Saul? Olha, o rei Saul disse assim: contra ele você não vai poder ir. Esse filisteu, desde moço, que luta, treina nas guerras, é treinado em guerra. E você? Ele disse, olha, rei, vou te contar uma história do meu treino aí secreto que eu fiz. Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, tentou pegar uma das ovelhas, eu matei o urso. Aí todo mundo, mas não acabou ainda não, peraí. Veio o leão também, pegou uma ovelha, eu matei o leão. Sabe o que é lutar com um leão, com um urso, meu irmão, e matar? Não é qualquer um que faz isso não. Aquele gigante era fichinho, meu irmão. Mas ele treinou, diga, Davi treinou para o seu propósito. Se você não tiver treinado para o seu propósito, quando você chegar lá, como é que vai ser? Como que vai ser? Você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado. As pessoas vão rir de você. Por quê? Porque você não treinou. Você podia ter treinado. Você podia ter feito alguma coisa. Mas você ficou esperando o tempo passar. E agora você está com a oportunidade. Mas você não sabe o que vai fazer. Porque você não treinou para o seu propósito. Quer pregar a palavra? Quer cantar? Quer fazer alguma coisa? Treine na tua casa, onde você estiver, na rua, evangelizando, dizendo Jesus vai salvar, Jesus cura, liberta. Treine, porque quando Deus te der a oportunidade e te der um microfone no meio da multidão, você vai saber o que você vai falar, e Deus vai te usar naquele momento e vai engrandecer o teu nome, vai te exaltar entre as nações. Mas aí, se você não treinar, você vai chegar lá, não vai sair nada. Porque só inteligência, só conhecimento, não, meu irmão. Ele não coloca você para vencer as batalhas.
um homem que luta artes marciais, ele pode conhecer todas as técnicas da arte marcial, mas se ele não treinar, ele vai ser vencido. Por que é que eles treinam? Por que é que o jogador de futebol tem que treinar? Ele sabe jogar bola, mas se ele não treinar, ele vai ser vencido. São coisas simples, regras simples, propósito. Qual é o propósito dele? Ele sabe do propósito dele, ele está treinando no propósito dele, ele investe tempo no propósito dele, ele é apaixonado pelo propósito dele. É por isso que ele é um vencedor, é por isso que o nome dele está em todos os lugares. Por quê? Porque ele está preparado para isso, ele ama o que ele faz. Quem não ama o que faz, meu irmão, nunca vai ter sucesso. Nunca vai ter sucesso. Tem que se apaixonar pelo propósito, tem que treinar. Pergunta do meu irmão, está treinando aí, meu irmão, pelo seu propósito? Eu estou. Está? Eu quero ser bem rápido aqui nesses últimos aqui, os últimos tópicos. Quem conhece o seu propósito? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Quem conhece os seus propósitos? Quem conhece o seu? Meu irmão, mais alguém precisa conhecer os seus propósitos. É importante? É. Sabe por quê? Porque quando você vencer, quem é que vai ver? Quem é que vai dizer, não, é verdade, ele disse que ia chegar e chegou. Aí se você ninguém conheceu o seu propósito, aí você chega lá, sabe o que eles vão dizer? Foi sorte. Foi sorte. É verdade. É verdade. Por que Jesus disse, convém que o Filho do Homem morra, mas no terceiro dia vai ressuscitar? Esse é o meu propósito. Porque quando acontecer, vocês não vão duvidar. Toda a terra vai tremer. E aí morre ele na cruz. 1, 2, 3, ressuscita ele. A pedra é removida. As mulheres saem anunciando. Ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos. E todos nós hoje acreditamos na ressurreição dele. Sabe por quê? Porque ele disse que iria fazer isso. Ele disse que esse era o propósito. Pode aplaudir o Senhor se você quiser, meu irmão. Esse é o propósito. Esse é o propósito. E se ninguém conhece o seu propósito, quando você vencer, meu irmão, ninguém vai acreditar. E os seus propósitos têm que glorificar Deus. E quando você fala em nome de Jesus, eu vou conseguir, e consegue, as pessoas têm que reconhecer Deus na tua vida. Tenha verdade. Aquele menino disse, e Deus fez. Como Deus é poderoso. Todos os grandes homens da Bíblia teve um propósito e mostrou para o povo o propósito e venceu. E hoje, até hoje, são lembrados por isso. Você precisa contar o seu propósito. Conte o seu propósito para você mesmo. Conte o teu propósito para algumas pessoas que você confia. Porque quando Deus te colocar lá, eles vão anunciar o que Deus fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. Quinto, propósito da ordem. Diga comigo, propósito da ordem. A Bíblia diz assim, pois o propósito da ordem é a sabedoria. A sabedoria veio para colocar ordem. E o propósito da ordem é muito importante. As coisas têm que ter ordem na sua vida, na nossa vida. Deus é com a sabedoria de Deus, foi o que eu disse agora. A sabedoria é o propósito da ordem. E Deus, Ele quer que você tenha ordem. Existe a ordem de Deus, e todas as coisas são feitas no mesmo tempo. Por que eu li aqui? Há um tempo determinado para todas as coisas, se chama ordem. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Isso é uma ordem. É uma ordem. É uma sequência. Se não adianta você plantar hoje e querer colher amanhã, há uma ordem. E você tem que cumprir essa ordem. E nós, muitas das vezes, também precisamos cumprir as ordens de Deus na nossa vida. E também temos ordem para a nossa própria vida. Saber esperar. Colocar as coisas aonde tem que ser. Quem gostaria de ter o fogão na casa de banho? Todas as coisas têm que estar no seu lugar. Olha para o seu corpo, tudo é no lugar certo. A boca, o ouvido, os olhos. Tudo está no lugar certo, meu irmão. Ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de pormenores. Deus é um Deus que faz as coisas nos detalhes. Amém? Diga comigo, a ordem é importante. É importante. Aleluia. Outro propósito. Propósito da dor. Diga comigo, propósito da dor. Qual é o propósito da dor? Quem sabe? Ensinar. O propósito de Deus usando a dor é nos tornar mais fortes.
nos aperfeiçoar. Ensinar. O propósito da dor. É para crescer e suportarmos as dificuldades. Deus adormeceu. Uns falaram uma coisa, outros falaram outra. O propósito da dor é colocar as coisas em ordem. Este é o propósito da dor. Vamos lá? Quando alguma coisa vai mal na tua saúde, quem avisa primeiro? A dor. A dor avisa primeiro. A dor não é a nossa inimiga, pelo contrário, ela é um alarme do corpo que funciona dizendo: isso aqui está mal, aquilo ali está mal, precisa colocar em ordem de novo. Se você não sentir dor, então você vai morrer. Por quê? E não vai perceber que morreu. A dor, ela veio para te mostrar, é como um alarme. Pá, 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 pá. Olha, machucou, está assim, está assim. Quando você machuca o pé, qual que é a primeira coisa que acontece? A dor, ela vem para mostrar para você que algo está mal e você precisa colocar em ordem. Esse é o propósito da dor, meu irmão, é te mostrar, te dar sinais que o seu corpo está mal, está assim, e o propósito da dor é esse. Quando a sua cabeça dói, o que você faz? Toma um comprimido, porque o corpo está te avisando que alguma coisa está mal. A dor está te avisando que alguma coisa vai mal. É como se fosse um alarme. Se não houvesse dor, meu irmão, as grandes enfermidades não seriam detectadas. As doenças não seriam detectadas. E é para isso que é o propósito da dor. Para colocar as coisas em ordem. Diga: a dor é para colocar as coisas em ordem. Amém? E quando... Sim, pode falar. Pastor, mesmo mesmo isso hoje, está vendo? Eu senti uma dor, está vendo? Estou vendo. E depois eu me lembrei daquilo que quando eu fui ao médico, né? Lembra-se que eu contei que tive uma prova, ok? E depois eu lembrei-me daquilo e disse assim: meu Deus, será que eu estou doente? Depois o Espírito diz assim: cala a boca, você não está doente disso. Aí eu: diabo, que você não está doente. Eu disse: diabo, eu não estou doente, você está maluco ou quê? Eu não estou doente, tudo demorou, né? A dor foi. Mas a dor veio para nos alertar. Fique de pé. É verdade, a dor foi no momento. Fique de pé. Você tem que falar com ele também, com o diabo. E último, para encerrar, preste atenção, irmãos. Aprender é muito importante, viu? Tem muita gente que é tão orgulhosa a ponto de achar que não precisa aprender nada. Essas são as pessoas que tendem mais a ter uma vida de derrota. Sabia? Por que muitos não venceram na época de Cristo? Porque achavam que Cristo não tinha nada para ensinar. Aos 9 anos de idade ele ensinando, e muitos se rejeitaram a escutá-lo. E é por isso que estão no inferno hoje. Tem muita gente que está no inferno porque achou que nunca precisava de aprender nada. Tem muita gente hoje que está vivendo uma vida de miséria porque achou que nunca precisava aprender nada. Tem muita gente que está desempregado hoje porque quando o patrão tentou ensinar alguma coisa, achou que não precisava aprender. E Salomão disse que a sabedoria ainda estava longe dele depois de ter falado tudo aquilo. E precisamos aprender cada dia mais e mais. Eu quero dar a última aqui. Propósito da vida. O primeiro propósito da vida é descobrir quem você é. Quando você nasce, te dá um nome que você não sabe qual que é. Mas o propósito da vida é que você descubra quem você é. Eu me chamo... meu nome é esse. Quando alguém falar, eu sei que é meu nome. Você descobre as suas mãos, os seus pés, a criança, seus primeiros passos. Não é verdade? O propósito da vida, descobrir quem você é. Segundo, relacionar com outras pessoas. Esse é o outro propósito da tua vida. É para você se relacionar com outras pessoas. É para você viver em unidade. Com boi com suave é que os irmãos vivam. Terceiro, dominar a terra ou manter o governo da terra. Deus te criou para isso. O que ele disse para Adão? Dominai sobre a terra, sujeitai a terra. Não foi para isso que eu te criei. Aleluia, glória a Deus. Quarto e último, e não menos importante do que os outros, adorar a Deus. Pegue na mão do irmão que está do teu lado aí agora, em nome de Jesus. Altíssimo. Glória a Deus. Eu quero te ensinar
para que nesse ano você possa ter uma vida abençoada. Amém? Para que nesse ano você possa ter uma vida de vitória, uma vida com propósito. Diga assim: esse ano eu tenho uma vida com propósitos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode nos dar, porque sabemos que o Senhor pode dar aquilo que o Senhor bem entender. Ó Pai querido, e por isso nós estamos diante da Tua presença neste lugar para aprender um pouco mais. Ninguém, Senhor, é tão sábio, Senhor, que não necessita conhecer mais alguma coisa. Ó Pai querido, homens, Senhor, de 90 anos ainda estão aprendendo. E dirá nós, Senhor, que estamos aqui nessa noite. Por isso queremos aprender não só, ó Pai querido, meu Deus amado, por esse tempo que estamos aqui, mas por todo o tempo que o Senhor quiser nos ensinar. Senhor, nós estamos aqui porque a Tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua instrução, ó Espírito. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para ouvir a Tua instrução. O que o Senhor quer de nós, o que o Senhor Espírito Santo quer da nossa vida nessa terra. É por isso, Senhor, que nós queremos entrar nesse propósito, reconhecer o principal propósito e os nossos propósitos, ó Pai querido, para que possamos ter uma vida de vitória, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que há uma recompensa para aqueles que servem a Ti, que há um caminho para aqueles que servem a Ti, como o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele tinha um propósito, ele era apaixonado pelo seu propósito. Me faz ser, Senhor, apaixonado pelo meu principal propósito, que é de Te servir com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Nos faz, Senhor, capazes, ó Deus, de, ó Pai querido, servir ao Senhor, ó Deus, e cumprir todos os propósitos com paixão, com vigor, com temor no nosso coração, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos, eu quero te abençoar. Este ano, em nome de Jesus, será um ano diferente na tua vida. Em nome de Jesus, como Gideão saiu chamando pessoas, homens, para lutar uma guerra que certamente eles não lutariam, mas eles não sabiam disso. O propósito deles era o ir lutar, e quando eles estavam ali, aqueles 300, Deus pelejou por eles. Assim, Senhor, levanta homens e mulheres nessa terra neste ano de 2012 com propósitos definidos, porque nós iremos até o arraial do inimigo, tendo que lutar ou não, em nome de Jesus, com o propósito de ganhar almas para Ti, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, exalte o nome dele, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nos leva de volta para os nossos lares, protegidos e guardados pelas Tuas mãos. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Diga para ela: foi muito bom ter você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, próxima terça-feira, se você quiser vir aprender, nós vamos estudar também, dentro da linha do propósito, qual é o propósito de Deus nas riquezas, amém? O propósito de Deus nas riquezas. Irmão, sexta-feira vai ter... Qual evangelho? Domingo, 15 para as 3 da tarde. Domingo, 15 para as 3 da tarde, vai ter evangelismo na Amadora, amém? Você que queira participar, 15 para as 3, você pode vir aqui para a igreja, vamos sair daqui da igreja, amém? Em nome de Jesus. Sagradas de um livro santo, vejo um homem justo, reto e temente a Deus. Vejo o homem ser apresentado ao inimigo por Deus o Senhor. Vejo Deus aceitar o inimigo, tocar naquele homem bom. Mas vejo que bem-aventurado é o homem castigado por Deus. Deus faz as chagas, Ele mesmo liga, sem deixar sinal. Quem somos nós para contender?